quando a gente começa a estudar mais a história sobre Gideão, a gente vai ver que a história é mais profunda do que a gente imagina. Gideão, ele vivia numa época onde o povo de Israel tinha abandonado o Senhor. E Deus tinha enviado um profeta para avisar para eles, para que eles não abandonassem o Senhor, para que eles se voltassem para o Senhor, porque senão isso seria muito ruim para o povo de Israel. Mas o profeta pregou, avisou Israel, mas mesmo assim Israel não deu ouvido ao Senhor. Em Juízes capítulo 6, Deus fala muito sobre isso, sobre a desobediência de Israel. Deus fala que Israel não deu importância a Deus, foi sacrificar nos altares de Baal, deixou de cumprir com as suas obrigações. Israel deixou de cumprir com as suas obrigações com o Senhor. E por isso começaram a pagar um preço altíssimo. Quando a pessoa se afasta de Deus, ela vai pagar um preço muito alto. Porque quem guarda ela é Deus. E Israel era guardado, os inimigos não poderiam entrar em Israel, porque Deus guardava eles, livrava eles de todo mal. E isso foi dito pelo profeta que disse: Deus livrou vocês da mão dos egípcios. Deus livrou vocês da escravidão e hoje vocês abandonam o Senhor. Então Deus veio avisando Israel, mas Israel não deu nenhuma importância. A Bíblia diz que Israel se afastou de Deus durante 7 anos. E nesses 7 anos, eles foram oprimidos, roubados. Os amalequitas, os amedianitas, chegavam em Israel e tiravam tudo deles, tudo que vocês possam imaginar. Deus tinha avisado, mas Israel não quis ouvir o Senhor. E durante 7 anos, Israel padecia na mão dos inimigos. Sofria, eram roubados, saqueados. Eles tiveram que construir cavernas para poder se esconder dos inimigos. Olha que coisa horrível, que decadência. Um povo que tem um Deus todo-poderoso, agora era escravo dos espíritos malignos. Tinham que se esconder dentro de cavernas, porque eram fracos perante os inimigos. E quando os amalequitas vinham, eles vinham com força. Eles vinham e tomavam tudo. A Bíblia diz que eles pegavam os gados, as plantações. Eles destruíam tudo, como gafanhotos, como diz a palavra. Mas Deus, Ele sempre busca alguém que se manifeste contra a injustiça, contra as coisas que eles estão vivendo. E Deus então, esperançoso que Israel, alguém de Israel, poderia algum dia se revoltar contra a injustiça, Deus então botou um anjo debaixo do carvalho em Ofra, aonde tinha um lagar, aonde Gideão foi malhar o seu trigo, que não era local de malhar trigo, ali era lugar de pisar em uvas, né, para fazer o vinho. Ali estava Gideão revoltado malhando o seu trigo, aonde exatamente Deus deixou o anjo dele. Então começa ali um diálogo profundo entre Gideão e o anjo, porque o anjo disse para ele: vai nessa tua força, pois o Senhor é contigo. E Gideão então contesta, diz que não, que o Senhor fosse com ele, fosse com Israel, eles não estariam passando o que eles estavam passando, sendo roubados, sendo ameaçados, vivendo dentro de caverna, vivendo uma vida maldita. Ele falou: se o Senhor estivesse com a gente, não estaríamos aqui. E cadê as maravilhas que os meus pais contavam?
Mas Gideão em nenhum momento disse: poxa, Senhor, nós estamos passando por isso porque se afastamos do Senhor. Nos perdoa, nos ajuda. Gideão em nenhum momento fez isso. Gideão só soube reclamar. E a verdade é que Gideão nem sabia que era o anjo do Senhor. Foi saber depois. Porque a pessoa atribulada, a pessoa revoltada, desgostosa da vida, ela só sabe reclamar. E quando alguém vem falar do Senhor Jesus para ela, é como se estivesse dando um tiro nela. Ela não quer nem saber. Assim estava Gideão. Só que Deus insistiu, porque Deus é misericordioso. Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer abençoar a vida das pessoas. Então Deus insistiu e se manifesta a Gideão dizendo: eu, Senhor, sou contigo. E vou te enviar para você livrar Israel da mão dos medianitas e dos amalequitas. Aí Gideão então falou: bom, se é o Senhor, me aguarde aqui. Foi lá, pegou as suas ofertas, botou no altar. Deus, fez o fogo consumir aquelas ofertas. E aí Gideão percebeu, que era Deus. E aí ele se ajoelha perante o anjo, pede perdão e disse: ah, Senhor meu, pequei contra ti, o Senhor me perdoa. E Deus falou: Gideão, olha só, vá nessa tua força, eu sou contigo e você vai livrar Israel. Aí Gideão: ah, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre, a minha família é mais pobre, somos os menores de Israel. Deus não fez pergunta nenhuma, Gideão. Deus não fica perguntando para as pessoas qual foi o pecado, você errou, então agora você vai ter que pagar, você isso, você aquilo. Deus só chama. E se a pessoa obedece, Deus é com ela e muda a vida dela. Foi isso que Deus fez com Gideão. Mas Gideão, perturbado, que tanta luta, 7 anos passando por dificuldade, ninguém falava para ele que foi porque Israel abandonou a Deus. Ninguém falava para ele. Gideão achou que foi Deus que era culpado, Deus que era o problema daquela situação que está acontecendo. Só que Deus mostrou que não era. Então Deus falou a Gideão: olha só, fala o seguinte, agora que você sabe que eu sou o Senhor e que eu estou contigo, então você vai começar a fazer o seguinte. Aí Deus começa a dar ordem a Gideão: você vai tirar os altares de Baal, vai tirar os postes ídolos, vai destruir tudo e vai me dar o segundo boi, o boi de 7 anos. Esse boi, Gideão, é o que eu quero. Bom, aí eu comecei a buscar o entendimento dessa palavra. Por que que Deus pediu o boi de 7 anos? Porque na verdade Gideão já tinha sacrificado um cabrito, já tinha sacrificado um boi, mas Deus exigiu que fosse o boi de 7 anos. E aí, nas minhas pesquisas, orando a Deus, jejuando, pedindo sabedoria, Deus me deu a direção da seguinte coisa: por que que Deus pediu o boi de 7 anos? Porque aquele boi já estava sendo idolatrado por Israel. Vamos aqui lembrar de uma coisa. No início da leitura do capítulo 6 de Juízes, a Bíblia diz que os amalequitas levavam os gados, olha só, então levavam os bois, levavam os seus alimentos, todas as suas plantações. Mas, e por que não esse boi de 7 anos? Porque esse boi já apresentava para Israel um ídolo. Israel adorava a esse boi. Por isso que esse boi não foi achado pelos amalequitas, pelos medianitas, porque eles escondiam e davam o melhor alimento. Então Israel entendia que aquele boi era a coisa mais importante para eles, e não o Senhor. Está entendendo agora porque Deus pediu o boi de 7 anos? Porque Israel estava idolatrando aquele boi. Aquele boi para Israel era tudo. Como hoje, o dinheiro para muitas pessoas é tudo. Vou dar só um exemplo. As pessoas têm o hábito de dizer o seguinte:
Poxa, eu preciso do dinheiro para honrar os compromissos. Eu preciso do dinheiro para fazer isso. Eu preciso do dinheiro para fazer aquilo. Se eu não tiver o dinheiro, então não posso fazer nada. Então as pessoas passaram a idolatrar o dinheiro. Mas na verdade nós não precisamos do dinheiro, nós precisamos do Senhor Jesus. Por isso ele disse: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga amém, diga graças a Deus. Então começamos a entender que sem querer, vamos dizer assim, sem intenção, muitas pessoas passaram a ser idólatras do dinheiro. Muitos cristãos, Deus tem que me abençoar e me dar o dinheiro, porque se eu não tiver o dinheiro eu não posso fazer isso. Não, se você não tiver Deus, é que você não pode fazer nada. Se você não tiver a presença do Senhor Jesus, você não pode fazer nada. A pessoa pode até ter dinheiro, mas o dinheiro não cura, o dinheiro não liberta, o dinheiro não salva. A verdade é que as pessoas passaram a dizer que elas precisam do dinheiro e não, eu preciso do Senhor. Deus, vendo que aquele boi estava sendo idolatrado, Deus então disse para Gideão: eu quero esse boi. Eu quero tirar de Israel a idolatria. Eu quero tirar desse povo a idolatria. Eles têm que entender que eu tenho que ser o suficiente para eles. E eu, sendo dono do ouro e da prata, eu vou abençoar, eu vou restaurar, eu vou transformar a vida deles, eu vou salvar. Mas se eles entenderem que eu sou a coisa mais importante para eles, foi isso que Deus quis dizer. Deus disse: olha, eu supro as necessidades de Israel. Israel não precisa ficar apegado a bois, a nada disso, a imagem, a idolatria. Israel tem que me adorar, porque sou eu o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Eu sou o dono de tudo. Então nós entendemos nessa mensagem que Deus foi tirar de Israel a idolatria. E Deus tirou como? Pedindo uma pessoa, que era Gideão, que pela sua família era uma pessoa insignificante, pela sociedade nem se fala. Deus pega aquele que era envergonhado, aquele que ninguém dava nada por ele, pega esse e faz dele cabeça. Meu amigo, minha amiga, entenda o que eu estou te falando. Quando nós acreditamos em Deus, cremos em Deus e obedecemos a palavra de Deus, Ele muda, transforma a vida da pessoa totalmente. Gideão pegou o boi que era idolatrado pela família dele, por Israel, e sacrificou no altar do Senhor, porque Gideão tirou todos os altares e todos os postes ídolos e construiu um altar para o Senhor, e ali sacrificou o boi. Quando Gideão sacrifica aquele boi que tira a idolatria, que tira aquela maldição de Israel, Deus então dá a vitória a Gideão. Por isso hoje, nas campanhas na igreja, nos propósitos, Deus, Ele chama as pessoas para o altar para que elas se libertem dessa idolatria que nós muitas vezes não entendemos, mas está dentro da casa a ver de um cristão. Eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro, eu preciso do dinheiro. Nós precisamos é do Senhor. Por isso que quando vamos para o altar e sacrificamos o nosso melhor no altar de Deus, Deus se manifesta poderosamente na vida das pessoas. Por isso que é importante as pessoas virem para o altar, mas virem firmes, virem decididos para resolver o problema da vida delas. Gideão, quando ele foi para o altar, ele foi decidido e sacrificou o boi de 7 anos, que para Israel era o seu ídolo.
era o seu sustento, era a sua força, o seu alimento, o produtor. Israel se apegava a esse boi de 7 anos. Por isso Deus pediu ele. Como Deus também pediu Isaac. Quando Abraão se apegou a Isaac. Quando Deus viu que Abraão se apegou a Isaac, Deus falou: Isaac, Abraão, me dá Isaac. Foi lá e tirar a idolatria que estava já no coração de Abraão. E hoje, Deus te chama para o altar, para tirar a idolatria que talvez esteja no seu coração e você nem percebeu. Talvez você diga: poxa, eu estou precisando do dinheiro para pagar isso, eu estou precisando de dinheiro para resolver aquilo. Você diz que o dinheiro é a coisa mais importante. Você precisa de Deus. Você precisa do Senhor Jesus. Se você entender isso e vier para o altar com toda a sua força, com todo o seu entendimento, chegar lá e dizer: está aqui Deus, olha, isso aqui eu estou fazendo porque eu creio no Deus que eu tenho, e eu não adoro mais a ninguém, e também não sou idólatra a nada, a não ser ao Senhor. Então está aqui a minha vida, está aqui o meu melhor. Você vai arrebentar, meu amigo, minha amiga. Essa passagem de Gideão é fortíssima. Fortíssima. O que tem sido para você um ídolo? O que tem te levado a querer mais uma coisa do que é Deus? Isso é idolatria. Se tem a adorar, ou se tem que adorar, adore o Senhor teu Deus. Disse o Senhor. Então hoje você está sendo alertado, ensinado, que você precisa se lançar no altar e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Foi isso que ele falou: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então a nossa esperança, os nossos sonhos, nosso projeto, a nossa vida tem que estar no altar de Deus. E quando uma pessoa ela vem para o altar e põe a sua vida, entrega tudo no altar de Deus, Deus honra ela tremendamente. Se você crê na Bíblia, então leia Juízes capítulo 6 e você vai entender que o Senhor hoje fala contigo. Que o Senhor Jesus te abençoe.